Vamos lá, chegamos hoje na última aula a respeito do neopentecostalismo, né? Como nós já havíamos mencionado, e nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão da salvação. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, portanto, lá em Efésios, capítulo 1. Onde Paulo, no capítulo 1 e no capítulo 2, vai tratar de alguns fundamentos relacionados à salvação, que vai servir então de base aí para o nosso, pelo menos para a nossa primeira divisão da aula de hoje. E depois a gente faz uma recapitulaçãozinha, tá bom? Vamos ler então, Efésios capítulo 1, do verso 3, a partir do verso 3, até o verso 14. Vai dizer assim, eu vou ler, os irmãos acompanham. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo aqui já está tratando dessas bênçãos, né, os benefícios aí das bênçãos espirituais, já reconhecendo Cristo aí como o soberano sobre tudo e todos, né? E aí o verso 4 diz, assim como nos escolheu nele, ou seja, nos escolheu em Cristo, em próprio Deus, né? Antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, antes de Deus ter inclusive feito todas as coisas, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou, né, para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Irmãos, nós vemos aqui Paulo fazendo um resumo a respeito dessa ação soberana de Deus. Se você quiser entender o que significa soberania de Deus, o verso de número 11, de certa forma, vai trazer um fundamento. Pastor, o que é a soberania de Deus? É justamente Deus fazer tudo segundo o propósito e segundo o conselho da sua própria vontade. Então a soberania de Deus o conduz a ser supremo para fazer tudo que Ele quer, do jeito que Ele quer, segundo o propósito dEle, e como o texto nos diz, para a honra e para a sua glória. E aqui Paulo vai dizer, portanto, que a salvação também é fruto dessa ação soberana de Deus para a sua própria glória. E é por isso que Deus não deixou essa situação nas mãos dos homens. Porque se Deus tivesse deixado a situação da salvação nas mãos dos homens, todos nós permaneceríamos em condenação. Se Deus tivesse simplesmente depositado a capacidade de definir quem vai ser salvo e quem não vai, para o próprio homem decidir, primeiramente porque a soberania de Deus já seria minimizada.
Imagine Deus tendo que ficar à mercê da sua e da minha vontade. Né? Imagine a angústia de Deus querendo salvar as pessoas e as pessoas simplesmente por conta da sua inclinação pecaminosa rejeitar. E Deus, eu queria tanto. Deus não passa por essa angústia, irmãos, Ele é soberano. E é por isso, então, que dentro dessa postura de soberania, Deus determina. Isso não isenta a responsabilidade humana e as consequências das atitudes, das escolhas do homem. Mas Deus, no seu beneplácito, na sua bondade, na sua soberania, conduz todas as coisas, inclusive para que num determinado momento as coisas façam sentido para você em relação à salvação. A gente ouve o Evangelho e de repente a gente entende aquilo. Durante anos as pessoas falaram do amor de Deus para nós, a gente desprezava isso. Ou simplesmente frequentava determinada igreja por uma simples tradição, mas de repente, no toque do Senhor, aquela mensagem faz todo sentido. É como que caísse escamas dos nossos olhos, a gente começa a enxergar, a gente fala, puxa vida, por que eu não compreendi isso antes? Por que eu perdi tempo? Na verdade, é tudo dentro do propósito de Deus. Dá uma olhadinha agora no capítulo 2. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo apresenta aqui a realidade do homem natural. Davi já falou isso, em várias outras passagens também aponta para essa realidade, que o homem nasce em pecado, então ele nasce morto. Não, mas como assim? Eu estou vivo. Morto espiritualmente. Ele não tem condições de alcançar a Deus, ele não tem condição de fazer absolutamente nada para Deus, ele está morto. Então o homem natural, ele está morto. Mas a gente fala, ele até expressa alguma coisa sobre Deus, ele fala sobre questões teológicas, não tem problema. Mas espiritualmente ele está morto. O que o morto faz? Nada. O morto está inerte. Já foi algum funeral que o morto chegou para você e falou assim, muda aquela rosa do pé direito que está me espetando? Já? Nunca viram isso? Nem quero ver, né? Porque o morto não fala nada. Ou então eu falo assim, né? Imagina, para de chorar que está pingando aqui. Ninguém não faz, o morto não faz nada. O morto espiritual é a mesma condição, ele não faz nada. Nenhuma atitude dessa pessoa tem algum valor na perspectiva espiritual, porque ele está morto. E aí a Bíblia diz que Deus, então, na sua soberania, nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. Vamos continuar a leitura. Então, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais, ou seja, todos estavam no pé de igualdade, de condenação. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, esse amor que está lá no capítulo 1, verso 4, verso 5, que dizia, em amor nos predestinou. Então, por conta desse amor com que ele nos amou, ao ponto de nos escolher para si, verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, eu não sou salvo pelas minhas obras, mas eu sou salvo pela graça de Deus. O que mais que ele diz? E juntamente com ele, ou seja, com Jesus, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso aqui eu tenho chamado, a sua atenção, que o fato de nós estávamos mortos e vir para a vida,
é o que João vai chamar em Apocalipse, lá no final de Apocalipse, da primeira ressurreição. Muita pouca gente fala sobre isso. Mas a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. A segunda ressurreição de Apocalipse, lembra lá de Apocalipse, capítulo finais? A segunda ressurreição é a ressurreição física. Então a primeira ressurreição, ressurreição espiritual. É quando eu estava morto espiritualmente, dos meus delitos, e Jesus me dá vida, me ressuscita com ele. Por isso que Paulo usa esse termo, de ressuscitar, porque se trata da primeira ressurreição. Então, a minha, vou colocar entre aspas, a minha conversão, quando eu aceito a Jesus, na verdade eu estou reagindo a uma ação de Deus, em me dar vida. Quando eu abro o meu entendimento, e eu então, entre aspas, aceito a Jesus, porque o morto não aceita nada, né? Mas quando ele reage, volta à vida espiritual, é porque Jesus nos ressuscitou, e nele, em Cristo, fomos ressuscitados. E lá em Apocalipse vai dizer que aqueles que passaram pela primeira ressurreição, de modo algum sofrerão o dano da segunda morte, que é a morte espiritual. De novo, a morte eterna. Eu estava morto espiritualmente, fui ressuscitado, primeira ressurreição. Se eu passei por essa primeira ressurreição, então eu não vou mais sofrer o dano da morte eterna. É isso que ele está falando lá, e é isso que Paulo está falando aqui. Tudo bem até aqui? Lembrando que você pode perguntar a qualquer hora. Então veja, a salvação é fruto dessa graça de Deus em nos alcançar quando ainda não tínhamos absolutamente nada para oferecer. O verso 5 diz que pela graça sois salvos. Então, quando você começa a compreender o Evangelho, e aí você se entrega ao Senhor, vamos dizer assim, reconhece Jesus como seu Senhor, seu Salvador, na verdade é uma ação que Deus está produzindo no seu coração. E que o ímpio despreza. Você fala dessas coisas, por exemplo, ele fala, ficou xarope agora, virou fanático agora. Ele despreza Deus, despreza a sabedoria de Deus. Agora nós começamos a ter esse entendimento, não porque somos melhores do que eles. Paulo diz, nós também andávamos nos mesmos pecados. A diferença é que a graça de Deus nos alcançou. Veja o verso 8. Porque pela graça sois salvos. Então nós somos salvos por quê, irmãos? Pela graça. E ele diz, mediante a fé. E isto, ou seja, a fé, não vem de vós. É dom de Deus. Nem para acreditar em Jesus eu tenho condições. Claro, eu estava morto. Por isso que ele diz que a fé que me conduz a crer em Cristo é um presente de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes, toda vez que eu cito esse texto eu repito. Na minha simples e singela contribuição como teólogo, eu acho que a tradução aqui, dom de Deus, não foi a melhor. Apesar da palavra ser isso, porque dom aqui significa presente. E quando foi traduzido com dom, acaba nos confundindo com dom espiritual, lá de 1 Coríntios. E não é isso. Aqui ele está falando que a crença é uma ação do próprio Deus, isso não vem de vós, isso não vem de mim mesmo, é um presente de Deus. Deus é que coloca a fé, que nós denominamos em teologia de fé salvadora, no seu coração. Você só crê porque Deus colocou uma fé no seu coração. Isso não vem de vós. Então a salvação é pela graça, algo que nós não merecíamos, e Deus aplica essa salvação graciosa através de uma fé que Ele mesmo te dá de presente. Porque se Ele fosse esperar você ter essa fé, você nunca teria, porque você está ou estava morto espiritualmente. Ok? Então a salvação, irmãos, é todo um processo da própria ação de Deus em nós. Veja, continue a leitura aqui, por favor. Não de obras, ou seja, a salvação não é de obras, para que ninguém se glorie. Mesmo porque é o seguinte, se a salvação fosse de obras, os ricos teriam mais chance de ir para o céu do que os pobres. Ele tem mais condição de fazer boas obras do que o pobre, ou não? Né? Pelo menos no tamanho das obras.
E aí, então, quem tem mais recursos acabaria tendo privilégios, acabaria tendo mais chance. Mas aí o verso 9 diz, olha, a salvação não é por obras, justamente para que ninguém se glorie. Ah, eu fiz isso para o Senhor. Ah, eu deixei tudo e fui ser missionário lá na China. Ah, eu venho no estudo bíblico todo domingo. Ah, eu me envolvi com o ministério da igreja. Não, meu amigo, você não faz nada disso para ser salvo. Porque a salvação não é por obra. Você faz isso porque é seu dever de fazer isso. Você faz isso por sua gratidão. Você faz isso porque você entendeu que você não é nada e que Deus é tudo. E a única coisa que existe na sua vida é viver para a glória de Deus. Ponto. Agora, se você faz isso na perspectiva de salvação, para alcançar a salvação, te lamento informar, mas na visão bíblica, isso não vai garantir a sua salvação. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Nós somos salvos através daquilo que Cristo fez na cruz e é aplicado sobre nós por graça, por algo que nós não merecíamos. E o próprio Deus te dá a fé necessária para crer. Nós já falamos aqui também em outros momentos, existe pelo menos 4 tipos de fé na Bíblia, né? A fé como crença, até o diabo tem. Até o caboclinho lá do boteco lá que está, né? Tá torto lá. Você chega para ele, você crê em Deus? Ele até tira o chapéu e fala, crê em Deus. Né? É a fé geral, a fé como crença. Você tem a fé como virtude, que nas cartas paulinas nos é apresentado, né? Para ter essa fé como virtude, somada ao amor, à caridade e à esperança, são virtudes. Né? Você tem a fé como dom espiritual. Lá em 1 Coríntios 12 vai falar que Deus deu esse dom para alguns. E você tem a fé presente de Deus, que é essa que me capacita a crer em Jesus como meu Salvador. Tudo bem? Então a salvação é pela graça, através ou mediante essa fé que o próprio Deus colocou no seu coração, porque você não tinha condição de crer por si só. Não de obras, para que ninguém se glorie. Continuamos o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse verso 10 é fantástico porque ele apresenta o seguinte: ninguém é salvo pelas obras. Foi o que ele falou no verso 9? Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas uma vez que Jesus te deu vida, uma vez que Jesus ressuscitou, uma vez que você passou pela primeira ressurreição, que você agora recebeu a fé salvadora, então agora você recebeu isso para as boas obras que Deus preparou de antemão para você. Ou seja, você estava morto, Jesus foi te resgatou, independente das suas obras, porque não é pelas obras que a pessoa é salva, é pela graça. Mas a partir do momento que Jesus te deu vida, que você entendeu o Evangelho, foi selado pelo Espírito Santo, é o que nós lemos no capítulo 1, verso 13. Então agora, o que espera de você? Boas obras, como uma consequência da tua salvação. Você não faz boas obras para ser salvo, mas porque você foi salvo, você faz boas obras. Inverte o negócio. E qual que é a visão, portanto, da salvação para as outras religiões de um modo geral? Inclui inclusive algumas que se diz cristãs, né? É sempre por mérito. É sempre, as pessoas têm que fazer alguma coisa. O que nos diferencia do catolicismo romano em relação à doutrina da salvação? É que para nós protestantes a salvação é pela graça, como nós lemos aqui. E para eles a salvação é por méritos. Por isso, e não só os seus méritos, os méritos daqueles que conhecem você. Por isso, morreu alguém, um familiar pode fazer alguma penitência em favor daquele que morreu, para ter méritos, para tirar o cara do purgatório. Então veja, é sempre mérito. No Espiritismo,
Mérito. Você tem que fazer boas obras, e na perspectiva dele não é vida com Deus, é novas e novas vidas, né? A reencarnação. Mas você tem que fazer tudo bonzinho agora, para na próxima vida você vir numa situação melhor. E o terror é que o mundo está ficando cada vez pior. Então, quer dizer, só isso, de modo pragmático, já deveria indicar para as pessoas que essa doutrina não está funcionando, meu amigo. Porque o mundo só está piorando. A gente vai estudar isso também, mas dentro do kardecismo eles falam que conforme as pessoas vão evoluindo, eles vão para outros planetas. E a população aqui só está aumentando. Então aqui é o lixo do mundo, porque tá, as outras almas dos outros planetas estão vindo tudo para cá e o trem só está piorando. Aumenta a população e vira uma desgraça a cada dia. Mas o cara está cego, ele está morto espiritualmente. Por isso que ele não entende isso. É só no dia que Deus tocar no coração dele, dar a fé salvadora para o cara entender tudo isso. Ok? Então veja, a salvação bíblica é uma salvação pela graça, não é nem pela fé. E aí o que nos diferencia dos neopentecostais, que é o nosso foco de estudo hoje? Que o neopentecostal e algumas pentecostais vão colocar a salvação como sendo fruto da fé da pessoa. Que está em desacordo com o que Paulo diz aqui. Então, o que a igreja pentecostal arminiana ou pelagiana ou o neopentecostalismo vai dizer? Que você é salvo pela sua fé. Quem quer crer em Jesus? Quem quer dar uma chance para Jesus? É você que tem que crer. Então, na perspectiva da igreja reformada, a salvação é pela graça, como nós lemos aqui. É fruto da ação de Deus. No pentecostalismo e neopentecostalismo, né, mais o neopentecostalismo, a salvação é pela fé. Se você perguntar para um neopentecostal, por que você é salvo? Não, porque eu tive fé. E uma fé forte, porque não pode ser uma fé meia fraca, não, tem que ser uma fé forte. Em última análise, o que ele está dizendo é que a salvação é pelas obras, porque nasceu do coração do próprio homem. A fé, se Deus nos salvasse pela minha própria fé, uma fé que nasce de mim mesmo, então eu seria alvo do mérito. Eu chego para Deus e falo, eu criei, então o Senhor tem que me dar a salvação. Então, em última análise, a salvação seria baseada no meu mérito. Quem creu, ganha. Quem não creu, não ganha. E a Bíblia diz, olha, nem isso você é capaz de fazer sozinho. Nem ter fé você é capaz, porque você está morto. É Deus que tem que te dar como um presente. Porque se Deus não te der, como diz o verso 8, né? É dom de Deus. Se Deus não te der essa fé, você não consegue acreditar em Cristo como seu Senhor, seu Salvador. Ficou claro isso aqui, irmãos? Então veja, e quando eu pego a doutrina bíblica que enfatiza a soberania de Deus na salvação e inverto, coloco sobre o homem a capacidade da salvação, primeiro, eu já quebro um dos pilares, um dos princípios, um dos critérios fundamentais da fé, que é desprezar um atributo de Deus. Se Deus não é soberano para agir, inclusive no nosso próprio coração, ele deixa de ser Deus. Se o homem tem condições de rejeitar a Deus e confrontar a Deus, eu desprezo a soberania do Senhor e quebro um desses principais atributos de Deus. Irmãos, eis um mistério da fé, né? Deus é soberano e nós somos responsáveis. São dois paralelos, né? Você é responsável pelas suas atitudes? Sim, você é responsável pela sua atitude. Mas Deus é soberano sobre tudo, sobre todo, e faz tudo conforme a sua vontade, segundo o seu propósito? Sim, Deus é soberano. Aqui eis um mistério da fé. Mas essas são as duas verdades que a Bíblia apresenta. É Deus quem trabalha, é Deus quem nos alcança, é Deus pela sua graça que nos salva, mas ao mesmo tempo a pregação é arrependei-vos e crede.
A responsabilidade é sua. Arrependei-vos e crede. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é aquela mensagem, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Não, isso não é mensagem bíblica, isso é mensagem das 4 leis espirituais, que não é inspirada e que demonstra um erro, inclusive dentro da teologia soteriológica. Mas a mensagem bíblica é, arrependei-vos e crede. Isso tem que ser anunciado para todas as nações. Agora, só quem vai crer? Aqueles que Deus deu a fé salvadora. Esse imperativo só vai fazer sentido no ouvido daqueles que Deus tocou. A mensagem é, arrependei-vos e crede. Só que somente aqueles que Deus agiu é que vão compreender e vão de fato se arrepender, reconhecer que são pecadores, pedir perdão a Deus e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse aqui é o mistério. E ainda bem que é assim, porque se não fosse dessa forma, a salvação fosse dependente simplesmente do homem, e não de Cristo, e não da graça de Cristo, infelizmente ninguém alcançaria o padrão de Deus. Porque na salvação, irmãos, não está em jogo aqui a minha comparação com outro alguém, com o meu igual. Ok? Vamos pegar aqui, vamos fazer um exemplo de comparação, que geralmente o ímpio faz. Ele e Hitler. Vamos comparar. Você com Hitler. Aí você fala, pô, eu estou no céu, meu amigo. Eu estou no céu. Eu vou de caixão e tudo. Me comparando com Hitler. Hã? Me compara aí com qualquer outro corrupto aí, tranqueiro aí, qualquer aí. Não, peraí, meu amigo. Se ele vai para o céu, eu muito mais. Mas o problema não é a comparação entre os iguais. A questão é a comparação da sua vida com o padrão de Deus. E o padrão de Deus é inatingível. Não existe. Paulo vai dizer, não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém consegue atingir o padrão de Deus. E é por isso que Deus enviou Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, para cumprir esse padrão e nos justificar gratuitamente por sua graça. Porque se não fosse Cristo suprir o padrão de Deus como o meu e o seu representante, nós estaríamos condenados, não teríamos chance nenhuma. Então, essa é a visão da salvação. Perguntas até aqui? Tranquilo? Tá. Vamos lá, seu irmão. O ladrão na cruz? Vamos lá, o Mauro está perguntando sobre a questão do ladrão da cruz, que ele salvou, né? Que foi salvo ali na cruz. É a mesma situação de cada um de nós. Todos nós somos o ladrão da cruz. Tem algum mérito no ladrão da cruz para ele ser salvo? Nenhum. Ele fez alguma coisa que colocou ele no padrão? Não, nenhum. Só que naquele momento, diante do próprio Senhor Jesus, Deus deu a fé salvadora para aquele cara, e ele reconhece Jesus como o Messias. E aí Jesus promete, ó meu amigo, você estará comigo no paraíso. Então veja, a salvação é pela graça. Por isso todas as pessoas em potencial podem ser salvas? Sim. Mas desde que a graça irresistível de Deus as alcance. E pode ser que seja no último minuto de vida, como é o caso do ladrão. O caso do ladrão da cruz, né? Que na verdade era um rebelde, provavelmente era um zelote, que estava se levantando contra o Império Romano, por isso foi condenado à morte de cruz. Ele era judeu, né? Estava ali na Judéia, ele era judeu. Como menino, então ele estava dentro da aliança, porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era filho de judeu, então
Aqueles que usam esse texto para dizer que o batismo não é importante, desconsideram a circuncisão como sinal da aliança. Aquele homem, ele já estava com o sinal da aliança e nós estamos num momento de transição. Então aqueles fazem, eu creio em Jesus, mas eu não quero me batizar, eu acho que não preciso, o batismo não é importante. Meu amigo, você está totalmente fora. Mas o ladrão da cruz, ele se converteu e não foi batizado? Não, mas ele tinha o sinal da aliança. O batismo substitui a circuncisão. E Jesus institui o batismo como sinal da aliança depois da sua? Depois da sua? Depois da sua? Você está acordado aí? Pode falar mais alto. Depois da sua? Ressurreição. Depois da ressurreição que ele chega para os discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Jesus estava na cruz, então nem o batismo ainda tinha sido instituído nessa perspectiva. Jesus, os seus discípulos aplicavam o batismo de arrependimento durante o ministério terreno de Jesus. Agora, o batismo como sinal da aliança só foi confirmado depois do quê? Da ressurreição. Então, lá na cruz, estava valendo o batismo? Não, Jesus não tinha nem morrido ainda, estava ali, na agonia, mas não tinha morrido nem ainda, nem muito menos ressuscitado. Então, ali ainda refere-se à velha aliança, é a transição. Mas mesmo na velha aliança, as pessoas eram salvas pela graça. Não era pelo guardar da lei, porque ninguém conseguia suprir a lei. As pessoas, o que Pedro vai dizer em Atos? Que não existe salvação fora do nome de Jesus Cristo. Então, como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Crendo na vinda do Messias, que é Jesus. Como que as pessoas foram salvas durante o ministério de Jesus? Crendo que Jesus era o Messias. E como as pessoas são salvas depois da ascensão de Jesus? Crendo que o Messias já veio, que é o nosso caso. Mas não existe salvação fora do nome de Jesus. Tudo bem? Então, no caso lá, mesmo sendo anterior, ainda na transição, a salvação sempre foi por graça. E ele reconheceu Jesus como Messias, tanto que fala, quando voltares com o teu reino, lembre-te de mim. E Jesus fala, eu não vou voltar. Jesus não fala que vem aqui inaugurar um reino milenar, porque ele já estava inaugurando naquela hora. Ele fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tá? Mas a situação do ladrão na cruz, ou do rebelde na cruz, conforme o termo que você quer usar, é a nossa. Porque todos nós somos salvos pela graça, mediante a fé que o próprio Deus nos dá como presente. Tudo bem? Então vamos lá. Samuel, deixa eu ver aqui qual que é o... Estou passando à frente aqui os slides que nós já trabalhamos. Vimos no que creem os pentecostais, então sobre a autoridade espiritual. Devo mencionar alguma coisa ainda disso? A confissão positiva. O culto da libertação, né? Como se Jesus não fosse suficiente para libertar ninguém. E aí, chegamos no ponto 4, slide 20, Samuca. Tá? Você compartilhar aí o pessoal da internet. Então, sobre a salvação. De Macedo afirma assim: quem define vida ou a morte eterna não é Deus, mas nós, quando fazemos a nossa própria opção. Edir Macedo. Tá? Quem define a vida ou a morte eterna não é Deus, mas nós, quando fazemos a nossa própria opção. O que ele está falando aqui? Deus é soberano na salvação? Não. Deus fica torcendo para que você faça a escolha correta. E tem gente que fala que o neopentecostalismo não é heresia ainda. Ele quebra os princípios básicos de uma verdadeira fé, ok? Então, eles têm o desprezo da soberania de Deus e têm o desprezo, inclusive, da própria obra redentiva.
Para o neopentecostal, a salvação vem do esforço humano, e a manutenção da salvação depende da nossa fidelidade, e no caso mais específico deles, pela consagração dos dízimos e das ofertas. Você pega o R.R. Soares, né? Ele fala isso em rede nacional, que quem não é dizimista perde a salvação. E até tem um caso engraçado, né? Para enfatizar esse amor ao dinheiro. Ganhei. Tenho que dar o dízimo. Olha, saia justa, hein? Jogo de azar, proibido pelas escrituras, né? Então ela fez algo errado. E agora? Mas ganhei. E agora? Devo dar o dízimo? Resposta do gênio. Meu irmão, minha irmã, você já pecou uma vez jogando. Você vai pecar de novo não dando o dízimo? Pronto. Resolveu o problema. Né? E agora você tem que dar dobrado, porque já que você pecou, esse dinheiro já veio de modo ilícito, você dá uma oferta a mais. Mas veja só, irmãos, por quê? Porque o foco deles é justamente a vida aqui e agora. É simplesmente aqui e agora. E desprezam a soberania de Deus. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5. Nós já lemos aqui Efésios, né, 2. Então vamos lá para Romanos, capítulo 5, do verso 8 a 11. Eu vou ler aí, os irmãos acompanhem. Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Toda a salvação foi realizada em Deus, Deus Trino. O Pai, antes da fundação do mundo, determina, como nós vimos, escolheu antes da fundação do mundo, como o Tito fala, antes dos tempos eternos. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, realiza, é a obra dele na cruz do Calvário que nos garante a salvação e a justificação, o fato de nos tornarmos justos, e o Espírito Santo aplica em nós, nos convencendo do juízo, da justiça, nos convencendo do pecado, nos conduzindo ao arrependimento, à vida e à fé. Então, a salvação é uma obra que começa em Deus e termina em Deus. E é por isso que nós temos seguranças. Que quando Jesus morreu por nós, nós não tínhamos nada para oferecer. E agora vamos ter a plena certeza de que a salvação será aplicada definitivamente em nossa vida, porque ela também foi feita em Cristo. Porque se Deus tivesse deixado uma parte simplesmente para nós, a gente colocaria tudo a perder. E aí que entra a doutrina da perseverança dos santos. Aquele que o Pai me traz, esse vem a mim, e de modo algum lançarei fora. Não é isso que Jesus diz lá em João 6? Mesmo que você pise na bola, a palavra do Senhor diz que Deus disciplina todo filho que recebe, ele vai puxar sua orelha, Salmo vai dizer que ele vai te dar uma boa de uma disciplina, uma açoitada, um puxão de orelha, mas ele não vai mudar aquilo que os seus lábios proferiram.
Porque Deus é imutável. Se Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele vai cumprir isso até o fim. No neopentecostalismo, não. Você ganha a salvação pelos seus méritos, pela sua fé, e dependendo daquilo que você faz, você pode perder. Se você não der o dízimo, meu amigo, você vai para o inferno. Aí na igreja reformada, é obrigado a dar o dízimo para a salvação? Não, salvação não. Ah, se eu não der o dízimo, então eu não perco a salvação? Não, você não perde. Agora, então por que eu tenho que dar o dízimo? Por gratidão, meu amigo. Por entender que o investimento no reino é o seu principal objetivo. E isso não vai ser peso nenhum para você, porque o seu coração está nisso. A gente investe onde o nosso coração está. Lembra da vozinha, da nossa vovó? Por que ela tinha lá 50 panelas de alumínio, tudo brilhando, pendurado assim, ó, parecia troféu, parecia disco de ouro do Roberto Carlos. Né? Por que a vovozinha tinha aquele monte de panela? Porque o coração dela estava naquilo. E o que ela queria ganhar de Natal? Uma panela nova. Era objeto de desejo dela. Ela vendia ovo das galinhas, pegava os abacates que dava no quintal para vender, para juntar um dinheiro, comprar o quê? Panela. Por quê? Porque o coração dela está nisso. A gente investe onde está o nosso coração. Se o meu coração está em Deus, não tem problema nenhum em investir nas coisas de Deus. Para a proclamação do reino, investimento missionário, para socorrer os necessitados, que são basicamente os três critérios, né, para a questão da entrega do dízimo, das ofertas. A manutenção da casa, daqueles que vivem do evangelho, para socorrer o órfão, a viúva, os necessitados, e para o investimento missionário, para enviar as pessoas a proclamar o evangelho em outros lugares que ainda não tem. Basicamente isso. E aí eu vou ter prazer em fazer isso? Claro, porque eu recebi de graça a salvação. O que eu sou e o que eu tenho é do Senhor. E numa perspectiva do Novo Testamento, o negócio é ampliado até mais, que é o seguinte: tudo é do Senhor. Para aqueles que são contra o dízimo, né? Ah, porque o dízimo é só do Antigo Testamento, não tem no Novo. Se você estudar, obviamente que você vai chegar às conclusões que existem. Mas então, aí eu desafio. Então vamos entrar no padrão do Novo Testamento. Vende tudo que tem, dá ao pobre. Vende tudo que tem, investe, põe aos pés dos apóstolos ou da liderança da igreja. E aí? Aí vem Ananias e Safiras, né? Aí as pessoas, aí aparece, porque é justamente isso. A pessoa quer ludibriar, inclusive, o próprio Deus, né? Então veja, irmãos. Agora, o problema é que no neopentecostalismo ele vai mudar o foco, como a salvação é por mérito, então ele vai jogar na sua cabeça. E vai fazer uma pressão psicológica nesse sentido. Quando você vem para o pentecostalismo, eu não quero trazer muito para o pentecostalismo, mas isso também, de certa forma, é visto. Né? Por quê? Porque eles colocam a certeza da salvação na prática dos usos e costumes. Cortou o cabelo? Vamos pensar aí na Igreja Assembleia de Deus, aí há 50 anos atrás. Você cortou o cabelo? Vai para onde? Vai para o inferno. Perdeu a salvação. Você comprou um salto a mais de 3,5 centímetros, está disciplinado, vai para o inferno, perdeu a salvação. Por quê? Porque a salvação estava dentro de um contexto que é fruto da ação ou das obras do próprio homem. Deixa eu fazer um parênteses aqui, até o nosso irmão Roberto Júnior, lá do Rio de Janeiro, né? Que eu agradeci semana passada do livro, a gente conversou, acho que ontem, e hoje de manhã. E aí, eu fiquei de mencionar alguma coisa aqui, que ele falou assim, pastor, em relação ao pentecostalismo, o neopentecostalismo, essa questão do envolvimento que eles têm com política. Né? E ele falava, aqui no contexto do Rio de Janeiro ainda mais. E aí ele começou a citar vários, né? E que acabam dando escândalos depois, né? Infelizmente.
Mas dentro do neopentecostalismo, e por quê? Aí eu falei para ele que a questão, como tudo gira em função do homem dentro do neopentecostalismo, a salvação depende do homem, o sucesso depende do homem, o crescimento depende do homem, essa questão política também vem no pacote. E como eles colocam o líder como a cobertura espiritual, o representante de Deus na terra, o que o líder fala tem que ser lei. E o líder vai, de certa forma, aprisionar. E ele está buscando o quê? Maior poder dentro da comunidade. Aí ele descobre que esse poder, por conta do número de pessoas, pode fazer com que ele alcance, né, uma situação de poder, não só dentro da igreja, mas também na sociedade. Através do quê? Da política. E aí, então, ele induz todo mundo a eleger. Aí você vê um monte de pastor, um monte de evangelista, um monte de bispo, um monte de apóstolo, correndo para a perspectiva política. Porque aí o cara se mantém no poder, tanto religioso, quanto na questão social. E manipula. Agora, por que eu acho que essa é uma questão muito mais sociológica, antropológica, do que teológica? Eu vou te explicar. Eu já citei aqui, e é isso que eu quero chamar a atenção depois do Roberto Júnior, que eu acho que isso aqui eu nunca falei enquanto ele está nos acompanhando. Mas eu já falei em algum momento de uma tese, vocês me desculpam, mas eu não vou ter o nome e a fonte para citar aqui de cabeça. Se não me engano, é Abraham Smith. É um missiólogo, se não me engano, do Oriente Médio, trabalhou no Oriente Médio, e ele desenvolveu uma tese de que as nações são divididas por influências recebidas por Adão e Eva. E a salvação, ou o modo de salvação, vai ser, da evangelização, tem que ser adequada a essa realidade de que cada grupo de nações assumiu. Então a tese do Smith é a seguinte: quando você vai lá para Gênesis, você vai ver a consequência do pecado em Adão. Quais foram as 3 consequências do pecado de Adão? Quando ele pecou, o que acontece? Primeiro, ele teve medo. Ok? Tive medo, por isso me escondi. Não é isso? Depois, ele vai e se cobre, porque ele teve vergonha. Eu percebi que estava nu. Teve vergonha. E a terceira situação, que é a ideia da autojustificação. Que é a terceira consequência. Foi a mulher que o Senhor me deu. Que é a ideia do certo e do errado. Então, o Smith vai dizer que os povos são divididos nessas 3 categorias. E que o Evangelho precisa respeitar isso. Então, o que ele diz? Os povos orientais, eles funcionam no eixo honra e vergonha. Presta atenção no que eu estou falando. O eixo honra e vergonha. Você chega para um japonês lá e fala, ele foi pego na empresa fazendo alguma coisa errada. O que o japonês faz? O que ele faz? Ele se mata. Porque para ele o suicídio se torna a última esfera de honra da vida dele. O eixo, honra e vergonha. Ok? Um exemplo aqui. Quando você vem para povos tribais, África, indígenas e tudo mais, a relação deles para com Deus é de medo e poder. Por isso a entidade espiritual que tiver mais força é a que ele segue. Tudo bem? A relação sempre... Ele não está preocupado com honra e vergonha. O que é honroso, o que é vergonhoso. Ele está preocupado em poder. O que pode me livrar da morte? Se eu tiver que sacrificar uma criança para que a entidade me proteja da morte, eu faço isso. Porque eu estou procurando poder.
Conforme se apresenta um Deus mais poderoso, a tendência dele é abraçar esse Deus poderoso, porque ele trata no eixo poder e medo. E os povos ocidentais lidam no eixo certo e errado. O que é legal e o que não é legal. Então, por exemplo, quando você pensa nos povos ocidentais, a preocupação dele não é honra ou vergonha. O cara recebeu uma verba da JBS para a campanha política dele. Aí você fala, pô, mas isso é uma vergonha, você fazer um negócio. Não, a lei permite. Nós declaramos o recebimento desse dinheiro aí lá na como chama? Questão eleitoral lá. No tribunal. Então está correto. Porque dentro da cabeça ocidental não tem essa questão da vergonha e honra. Do medo ao poder. É a questão do que é certo e do que é errado. Por isso, o que eles fazem? Eles tentam trabalhar na perspectiva da legislação para tornar algo imoral legal. É a questão do aborto, por exemplo. A partir do momento que eu tenho uma lei que me permita, é legal, ninguém vai falar, mas isso é uma vergonha. Não. Isso aí não entra nem na nossa discussão. É legal? É. Então tudo bem, vamos matar. Porque a cabeça das nações ocidentais funciona no eixo certo e errado. O que é legal e o que é ilegal. Não é questão de moral ou moral. Tudo bem? Então esse Smith, ele fala que a salvação tem que funcionar nisso. Quando você vai pregar para o povo oriental, você tem que pregar e focar que Deus nos recebe como filhos, Ele nos adota. Isso é uma posição de honra. Porque na cabeça deles funciona a questão que é vergonhoso e que é honroso. Ficar longe de Deus é algo vergonhoso. Desprezar a Deus é algo vergonhoso. Agora, ser recebido em Cristo Jesus é algo honroso. Tá. Para os povos tribais, você vai apresentar Jesus como a perspectiva daquele que tem poder sobre Satanás, os seus demônios, ou seja, o mais poderoso. Porque ele está atrás de alguém que é mais poderoso. E no contexto ocidental, você vai apresentar Jesus na perspectiva da justificação. Você fez algo ilegal, mas mesmo assim Deus te justifica. Por que eu estou falando isso tudo aqui? Para você entender sobre o posicionamento de salvação. Eu peguei essa tese do Smith, e num dos trabalhos dentro do curso de missiologia, eu apliquei essa tese do Smith dentro da realidade brasileira, que é de miscigenação. Nós temos o mundo inteiro aqui. No Brasil não dá para você dividir. Nós somos ocidentais, então nós funcionamos no eixo certo e errado. Não. No Brasil está tudo junto e misturado. Então, no Brasil, a gente trabalha nesse estudo missiológico, apontando que o sucesso de determinadas denominações cristãs se dá para o grupo que lida com essa questão desses eixos. E é por isso que você explica, inclusive, isso não é preconceito, irmãos, me entenda, é a questão de um estudo missiológico, que igrejas históricas acabam atraindo para si pessoas de um nível acadêmico de escolaridade maior do que igrejas neopentecostais. Não tem nada a ver com preconceito, é simplesmente uma questão missiológica. Por quê? Porque a mensagem neopentecostal vai funcionar entre o eixo medo e poder. Por isso, libertação, por isso, expulsão de demônios, por isso, prosperidade, saúde, dinheiro, cura. Eles vão lidar no eixo medo e poder. Você tem medo de morrer? Então vem para cá que nós vamos dar um jeito. Está doente? Vem para cá, Jesus é que cura. Você está ouvindo vozes? Está vendo vultos? Vem para cá que nós vamos expulsar o seu demônio. Então veja, eles vão atrair
pessoas que estão atrás dessa questão do eixo, poder e medo. Tudo bem? Quando você vem para os pentecostais, você vai ver que esse grupo pentecostal, dentro do contexto brasileiro, ele vai trabalhar mais com o eixo honra e vergonha. Por isso a ênfase em usos e costumes. Você viu, a fulana cortou o cabelo, que vergonha. O foco vai ser isso. Você quer dar uma honra para alguém? Põe 200 mil cadeiras atrás do púlpito aqui e convida o cara para sentar aqui em cima. O que é isso? Honra. Se você ficou sentado aí e o pastor não te chamou para vir sentar aqui, foi uma vergonha. Por que os caras vêm tudo de terninho? 46 graus, todo mundo, os diáconos, todo mundo, gravata, terno, pastinha de couro. Porque isso é uma honra. Isso é uma honra. O cara não tem nada dentro da pastinha, é só a pastinha de couro, não tem nada lá dentro. Vem o cara com a pastinha. Honra. A mulherada, o cabelão, com o cabelo trupicando lá no como é? Porque é honra. O cara bebe no sábado e torna. Aí toma um café sem açúcar, chega no outro dia, está na banda da igreja, porque isso é honra. Eu toco trombone, né, na banda. Aquele sopra lá, álcool etílico. Vai para a igreja inteira. Mas é honra. Então vai funcionar o eixo. E se alguém é disciplinado na igreja, o que acontece com essa pessoa? Ela nunca mais volta. Ela prefere ser desviada, uma pessoa desviada, do que voltar para a igreja. Porque foi o ápice da vergonha. É por isso que você tem tanto pentecostal desviado. Porque a cabeça dele funciona no eixo vergonha e honra. E mesmo que ele se arrependa e volta para a igreja, ele vai voltar como o pecador. Então isso vai ser o que para ele? Uma vergonha. Você viu quem veio aqui? Não tinha vergonha na cara mesmo, apareceu lá na igreja. Já viu isso acontecer? Eixo, vergonha e honra. E dentro da igreja reformada, igreja presbiteriana, igreja batista, não sei o quê. O certo e errado, o que é legal. A gente não está preocupado com o que é honroso e vergonhoso. Por isso que a gente, dentro das igrejas históricas, a gente tem um número terrível de liberalismo. Você tem um número terrível de divórcio. Você tem um número terrível de práticas pecaminosas explícitas. Porque o cara está pouco se lixando se isso é vergonhoso. Não está nem aí. Ele vai chegar para você assim, fui disciplinado, mas já fui restaurado. E vou querer concorrer a presbítero na próxima eleição. Porque isso não é vergonha nenhuma para ele. Eu estou em plena comunhão, eu já fui disciplinado, já fui restaurado, o que é? Tenho o mesmo direito que qualquer um. Eu tenho o mesmo direito de qualquer um. Esse vai ser o foco. Então, o que acontece? E dentro das igrejas reformadas, essa ideia da salvação por graça, cai como uma luva. E é por isso que enfatiza. Não deveria ser essa a motivação. Isso, a Clarice está falando aqui, o pessoal da internet, né? Que dentro dessa realidade dessas igrejas do eixo certo e errado, a questão da disciplina é questionada ainda. Quando alguém comete um pecado público e vai ser disciplinado, a igreja vira onde já se viu? Coitadinho do irmão, vai disciplinar? Isso não é certo. Não concordo. É igual a tia, né? Que vê a mãe disciplinando o sobrinho, a mãe disciplinando o filho. Aí a tia, coitadinho. Aí protege o filho. Na hora que esse
essa criança virar um tranqueirão, porque a tia está metendo o bedelho na educação, que ela não tinha que meter o bedelho, na hora que a vaca for pro brejo, aí quem que vai visitar lá o Juninho na Casa Vida, lá na recuperação? Aí a tia também não vai, não, você pode ter certeza. É a mesma coisa, aí fala, a igreja está disciplinando alguém, todo mundo se levanta, não, já se viu, isso não está certo. Eixo, o que é legal, o que não é legal. Então veja, irmãos, dentro da realidade, inclusive brasileira, que é essa miscigenação, a ênfase sobre a doutrina da salvação vai estar muito relacionada ainda a essas características dos nichos. Geralmente, quem tem um nível acadêmico maior, vai estar muito mais influenciado por essa realidade do que é legal, do que não é, do certo ou errado. Né? As pessoas que talvez não têm, mas foram acostumadas com esse padrão da vergonha e da honra, né? vão dentro daquele contexto ali, aquela é a maior honra dele, é aquilo. A maior honra para um pentecostal é o pastor dar oportunidade para ele contar o testemunho dele. Foi cantar, vou fazer um solo. Então, veja, essa postura muda até a dinâmica litúrgica da igreja. Porque o culto não passa a ser mais o culto a Deus, o culto passa a ser um show da fé. Passa a ser um show de calouros. Onde você vai dando oportunidade para todo mundo cantar, outro plantar bananeira, até dançar agora é a coisa da dança, né? Vi um vídeo lá de uma enguia lá fina, que nem um bicho pau lá dançando na frente da igreja, lá rodando na frente da igreja, e os irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. O que isso tem a ver com culto a Deus? Nada, mas se dá oportunidade. Aí o cara se sente honrado. Não, você viu? Você está rindo porque você viu o mesmo vídeo. Essa é a realidade. E na igreja pentecostal, hoje eu vim de manhã com dor de cabeça para a igreja. Ok? Aí, chega na igreja, pastor, eu vim com uma dor de cabeça. Não, peraí que nós vamos expulsar isso em nome de Jesus. Aí você está aqui, está ouvindo a aula, muda o foco, você presta atenção em outra coisa, de repente, está tudo tranquilo. Pastor. Nossa, pastor, sua oração tem poder. Meu marido orou por mim em casa, não aconteceu nada, mas eu cheguei na igreja, o senhor orou, ai que maravilha. Porque o foco vai ser no poder. Então, muitas vezes é difícil você trazer, principalmente as pessoas do neopentecostalismo, para a visão bíblica em relação à salvação, porque infelizmente ela está presa a esse eixo do medo e do poder. E aí o líder, ele vai saber fazer isso. Muito bem, se você sair da igreja, olha aqui que eu estou falando para você, hein? Se você sair da igreja, eu não vou nem falar, porque, olha, vai ser uma desgraceira tanta. Então, não saia. Não saia. Não, nem pense. Então, veja, aí ele te aprisiona. Como você está dentro do eixo medo e poder, o que você faz? Você se pela inteiro. Você fala, meu Deus do céu, agora estou preso nesse negócio, não posso sair mais para nada. Não pode. E aí ele vai te aprisionar. Se você não der o dízimo, se você não fizer isso, se você não participar da campanha, se você não vir na reunião de oração das 3:30 da madrugada. Você vai fazendo. Aí você vira um escravo daquilo, porque você está dentro da relação medo, poder. Agora, tendo essa visão geral, irmãos, quando nós aplicamos a questão da salvação, aí nós vemos que isso se torna uma doutrina libertadora. Porque ela me desvencilha desses eixos da consequência natural do pecado de Adão. Seja ele o certo ou errado, seja ele vergonha e honra, seja ele medo e poder. Porque o foco agora é a substituição em Cristo Jesus. A salvação não depende de mim, seja lá qual o eixo,
que você esteja inserido. E aí, aproveitando só que eu estou tratando desse tempo, trazendo para a realidade aqui o convívio dentro da igreja, isso também você vai ver. Existem pessoas, muitas vezes dentro da igreja, que cada grupo de pessoas vão estar aprisionadas num desses 3 eixos. E aí você vai ter pessoa dentro da igreja falando, mas essa igreja aqui não tem oração de poder? Nossa, a pregação tinha que ser mais poderosa. Veja, palavra de ordem para esse tipo de pessoa, poder. Aí você vai ter outras pessoas que o foco dela vai ser, isso é vergonha ou isso é honroso? Nossa, mas isso é uma vergonha. Nossa, você viu a cor da gravata do pastor? Isso é uma vergonha. Ganhei do Cezinha, viu, gente? Cezinha, obrigado. Né, mas, olha que coisa. Que cor que é isso aqui? Eu não vou nem perguntar para o Paulo, porque o Paulo não adianta perguntar a cor, né, Paulo? Mas que cor que você está vendo aqui, Paulo? Vamos ver. É melhor nem falar. A vergonha. Esse é o foco. Então, falamos, onde já se viu ele vir com o negócio daquele lá? Uma vergonha, uma cor de buraco de cerca daquele. Pessoas que vão no seu dia a dia vão demonstrar essa ideia de que o eixo dela é honra e vergonha. E outras que vão estar simplesmente abraçando a graça, e aí eu falo que muitas vezes a graça se transforma numa desgraça, né? Porque o cara, Jesus me salvou. E aí ele vive a vida totalmente torta, totalmente longe de Deus, totalmente desprovida de Deus. Nós temos que ser libertos, irmãos, desses 3 eixos, para que a nossa vida e a doutrina da salvação esteja focada tão somente em Cristo Jesus. E é isso que de fato importa. Ok? Tranquilo? Então, beleza. Caminhando aqui, o último ponto que eu quero tratar, eu acho que tem mais um ainda, mas vamos lá. É sobre saúde e prosperidade, né? Que também diferencia. Nós sabemos que Jesus já garantiu para este mundo todas as bênçãos possíveis. Muitos não desfrutam porque não sabem reconhecer os seus direitos. É isso que o neopentecostal vai dizer. Não sabem ser firmes na fé. Não sabem usar o nome de Jesus de modo a determinar que Deus cumpra as suas promessas. Veja, dentro da visão neopentecostal, as bênçãos, nós lemos lá em Efésios que nós recebemos toda a sorte de bênçãos. Você lembra o que está escrito lá ou não? Espirituais onde? Isso, nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou dizer assim, ó. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção material. É isso que está escrito aí? Não é material não? O que está escrito aí? Bênçãos espiritual nessa era, ou nessa terra. É isso que está aí? Nas regiões celestiais em Cristo. Jesus nos livrou da condenação do pecado, mas ainda estamos debaixo da atuação do pecado. É por isso que a gente peca ainda. Nós estamos livres da condenação, nós não vamos pagar isso na eternidade. Mas aqui nós estamos ainda em luta. E não só com a realidade do pecado em nós, mas também a realidade das consequências do pecado. E a consequência do pecado, irmãos, é a enfermidade, são as dificuldades de relacionamento, são consequências. E como é consequência do pecado que eu herdei de Adão, às vezes são consequências que eu não fiz nada. Nasci cego. Ele pecou no ventre. Jesus já ensinou que não era bem assim. É simplesmente uma consequência natural do pecado de Adão. A grande pergunta é, por que ele nasceu cego? Não, essa não é a grande questão. A pergunta é, por que eu não nasci cego? Porque todos nós estamos sujeitos a esse tipo de consequência provindo do pecado de Adão e Eva. Nasceu, tadinho, com defeito. Por que ele nasceu com defeito? Não é essa a pergunta. A pergunta é, por que eu não nasci com defeito? Porque se Deus fosse aplicar aquilo
que nós merecemos, todo mundo ia ser um aborto. Ok? Então todos nós estamos... Jesus nos livrou da condenação do pecado. Aqui, nós ainda estamos lutando contra ele e ainda somos sujeitos às consequências desse pecado. O que o neopentecostalismo diz? Não, Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Meu amigo, isso está falando das questões espirituais. Isso está apontando para a realidade da vida eterna, não está apontando para a realidade daqui. O crente pode ficar doente aqui? Pode e vai. Não tem como não ficar. É uma consequência natural. Pastor, o crente vai ter dificuldade de relacionamento aqui? Vai. Pastor, nós vamos ter dificuldade financeira aqui? Vamos. Por conta até do nosso próprio pecado. Nós criamos muitos dos nossos problemas. Agora, pastor, e quanto à salvação eterna? Isso nós estamos tranquilos. Porque Jesus realizou isso em nosso lugar. Agora, aqui a gente está sujeito a tudo. O que o neopentecostal diz? Se você está doente, é porque você não sabe exercer uma fé poderosa. É porque você não sabe usar o nome de Jesus. Você tem que determinar. E Deus vai ter que te abençoar. Ou seja, mais uma vez eu tiro o Deus soberano e coloco Deus como servo. É só falar grosso com ele que ele obedece. De certa forma é isso que ele está te ensinando. É só chegar para Deus e falar: Deus, eu não aceito isso. Eu rejeito isso em nome de Jesus. E aí você tem que dar ênfase no nome. Em o nome de Jesus. Aí se você fala isso com poder, meu amigo, Deus estremece. E Deus enfia o rabo entre as pernas e ele vai ter que fazer o que ele tem que fazer. Como se fosse um menino que você grita com ele e ele vai e faz porque você gritou com ele. Nosso Deus não é esse. Mas dentro da visão neopentecostal, é isso. Então, a declaração do líder, ele pode desbloquear as bênçãos que Jesus já conseguiu para você, incluindo curas e riquezas, mas vai depender da sua fé. Teve um pastor aí, eu não vou lembrar o nome, eu sou horrível para isso. O cara pegou e falou assim, a oração dele, se tem na internet, você procurar, você acha fácil. Senhor, sou eu, o fulano de tal que está pedindo, em favor da Beltrano aqui. Então, senhor, o senhor faz, porque sou eu que estou pedindo. O senhor sabe como que é a nossa relação, então sou eu que estou pedindo, faça. E ele chegar e falou: pode ficar tranquilo, eu pedi, eu falei, a água parou. É assim que o líder neopentecostal vai se apresentar, como aquele que tem Deus nas mãos. E o poder de Deus está nele. Se ele falar, vai acontecer. O único bloqueio é se você não tiver fé. Porque aí você bloqueou o negócio. Aí o problema não é o meu poder, o problema é que você não quis receber. Mas se você tiver fé e vier até mim, eu tenho uma ligação direta aqui, eu resolvo o seu problema. Então, é uma maneira de aprisionar. O que a Bíblia nos ensina? Você tem um monte de texto que mostra que Deus é poderoso, que Deus faz milagre hoje, sim, mas que ao mesmo tempo muitos servos e servas do Senhor continuaram doentes. Paulo mesmo cita isso em alguns momentos. Fala para Timóteo tomar lá um vinhozinho, por causa da gastrite. Fala que deixou, quem que é que ele deixou mesmo lá? Doente? Gesi ficou doente, acho que é. Ele mesmo, né, tinha um espinho na carne. E todo cristão da primeira era cristã, irmão, já morreu. Você acredita nisso? Porque se o crente não fica doente, não morre de nada, era para estar tudo vivo, não é verdade? Mas morrer também.
as bênçãos que o Senhor Jesus garantiu para nós não são para essa era, irmãos. Ah, mas Deus pode me abençoar? Sim, pode. Mas se Deus não abençoar, Ele continua sendo Deus soberano e a salvação não está garantida, e é isso que importa. Porque quando nós comparamos a nossa vida com a vida dos nossos irmãos que estão vivendo uma situação de perseguição, você acha que Deus nos ama mais do que a eles? É óbvio que não. E nós estamos sujeitos às mesmas perseguições, lutas, labores, enfermidades e tudo mais. A questão é que a enfermidade, ela não vai diminuir o amor de Deus para comigo, e nem mesmo a fé que o próprio Deus me deu para crer em Jesus. Irmãos, isso aqui vai envelhecer, isso aqui vai definhar, isso aqui vai adoecer. Isso aqui vai adoecer. Se a nossa fé estiver tão somente pautada nessas questões dessa era presente, nós somos infelizes. Se o amor de Deus é demonstrado por nós somente em questões de prosperidade e de saúde, nós somos infelizes. Mas como nós lemos lá em Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, é pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores. Se tudo der errado, Deus ainda continua sendo digno de toda a honra e toda a glória, de todo o nosso louvor. Se nós adoecermos e morrermos, acontece. Só que isso não é motivo de desespero, porque nós temos assegurada a plena certeza da salvação. E esse tem que ser o foco do cristão, não de prosperidade e saúde aqui, porque pode ser que não aconteça. E se não acontecer, irmãos, tudo bem, nós não vamos perder a salvação em Cristo Jesus. E nós vamos continuar servindo ao Senhor. Tem um filme missionário, né? Eu não lembro agora se é o Etal, da Missão Novas Tribos, que, eu acho que é, que fala não, Etaliabo, não é o Etal não, é Etaliabo, que fala da evangelização na Indonésia. E aí tinha uma irmãzinha lá que se converteu leprosa. E aí no vídeo ela dá o testemunho dizendo assim, não, mas eu não quero que Jesus, um pouco me importa se Jesus me curar. O que me motiva a servir ao Senhor é o fato de eu saber que Ele já morreu por mim e que eu vou estar no céu. Lá no céu eu não vou ter um corpo assim, faltando dedo. Aí tinha um outro lá que estava com tuberculose, sei lá, malária, o cara mal. Aí ele falava para os mais novos pegar ele no leito e levar ele para a igreja. Aí as pessoas falam, pô, mas você está doente, por que você veio na igreja? Eu ia ficar doendo lá e doer aqui, tanto faz. Melhor eu estar aqui, junto com os meus irmãos, adorando a Deus. Vai estar doendo. Se eu ficar em casa, vai doer? Vai. Se eu for para a igreja, vai doer? Vai. Então é melhor eu ir para a igreja, que doa lá. Hoje, o cara chutou o pé da cama, já é motivo. Uma dorzinha no dedinho, não dá para ir na igreja. Cuidado com a desgraça da graça, irmãos. Independente da situação, nosso objetivo é sempre glorificar e exaltar ao Senhor. Não é porque fomos salvos pela graça que nós vamos desprezar o benefício maior que é estar na presença do nosso Deus. Depois você dá uma olhada nesses versos aí, foi colocado aí, você que anotou. E para terminar então, por causa do nosso tempo aqui, uma outra característica que os pentecostais creem é a simonia. O que é a simonia? Vamos lá. É o ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, etc., em troca de dinheiro. O termo vem de Simão, ou Simeão, que é aquele cara lá de Atos dos Apóstolos que tentou dar dinheiro para os apóstolos, para Pedro, para ter o poder de conceder o Espírito Santo para as pessoas. Lembra do texto? Ele era mágico, era chamado de o grande vulto, e quando viu o poder dos apóstolos, ele chegou para os apóstolos, quanto vocês querem para eu ter parte nesse ministério? E aí Pedro, fica com o seu dinheiro para a sua perdição, você não tem parte disso aqui não, rapaz.
e que Deus tenha misericórdia de você, senão ele vai pesar a mão, aí ele pede perdão para ora lá por mim, para Deus não descer o braço em mim, lembra? Então, por causa desse Simeão, esse termo, então, que é a tentativa de comprar, né, o dom de Deus e o poder de Deus, então é chamado de simonia. Isso é uma característica dos neopentecostais. Já viu aquele negócio? O sabão dos lavandeiros, o óleo ungido não sei de quem, a água do Mar Morto, ou do Rio Jordão, o cajado de Moisés, a trombeta de Josué. Só não vi vender ainda os trapos de Lázaro, quando ele saiu do sepulcro. Isso aí eu ainda não vi vender. Mas daqui a pouco, a gente dá ideia aqui na internet, daqui a pouco os caras fazem. Né? Mas veja, vende tudo. A vassoura ungida, para você varrer o pecado. Traga a cueca do seu marido, que nós vamos orar, e nunca mais ele vai trair você. É tudo isso. É sério. Eles fazem isso. Por quê? Porque eles creem nisso. Então, os grupos neopentecostais, eles têm usado objetos ungidos, óleo, roupas, copo de água perto da TV. Agora é perto da TV, né? Porque a televisão é fininha, não dá para pôr em cima mais. Mas antigamente, coloque o copo em cima da televisão. Eu conheci um casal lá em Matão que perdeu uma televisão na época disso. O copo, na hora que foi pegar o copo, derrubou o copo, caiu dentro do tubo lá, acabou com a televisão. Meu Deus. Mas vamos lá. Copo de água perto da TV, vassoura, sabonete e até mesmo a Bíblia. Agora tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Inclusive a Bíblia do pentecostal e a Bíblia do neopentecostal. Como também tem a Bíblia reformada, a Bíblia... Então, parece que quando você compra uma Bíblia dessa, parece que agora você vai ser mais crente do que os outros. Porque agora você tem a Bíblia tal. Não é assim? Isso é simonia. E eles colocam isso, inclusive, como instrumentos para a salvação. Para diferenciação. Inclusive, quem participou da campanha tem mais honra de quem não participou. Quem sai com a vassourinha, rapaz? Sai com a vassourinha R$ 4,99. Ela pagou R$ 500 na vassourinha. Ela sai toda feliz com a vassourinha. Agora sim, vou varrer minha casa e vai limpar todas as desgraças da minha casa. Vai aumentar, porque na hora que o marido ficar sabendo que ela pagou R$ 500 naquela vassoura, vai dar um bafafá daquele. E R$ 500 tá barato, hein, Ailton? R$ 500 tá barato, é preço de custo. Quanto mais você paga na vassoura, mais poder a vassoura tem. Né, galera? Deu 10 mil na vassoura, meu amigo, é desgraça para 3 gerações para frente que você está varrendo. Isso é simonia. E as pessoas se aprisionam nisso. O lencinho do apóstolo, a toalhinha do apóstolo. É lógico que isso tem muita proximidade e dá certo dentro do neopentecostalismo brasileiro e africano. Por quê? Aqui no Brasil, por conta da proximidade com o catolicismo. O catolicismo faz isso. Vender objetos sagrados para te abençoar. As relíquias. Faz isso. E no contexto africano, como é eixo, poder e medo, ele vende lá a imagem. Aquele negócio vai te proteger. A gente tem uma inclinação pecaminosa para esses negócios. A gente faz isso, às vezes, com a própria Bíblia. Essa Bíblia aqui eu ganhei da minha avó no leito de morte. Ela falou assim, eu vou dar a minha Bíblia para você. E aí a gente usa aquele negócio como se fosse um amuleto. Eu até parei de fazer isso. No começo, lá na igreja presbiteriana, de Matão, a gente dava uma Bíblia
pro novo convertido uma dedicatória. E para as crianças que nasciam, nós dava uma biblinha lá de criança, dedicatória. Aí passa-se os anos, aí você começa a ver que aquele trem virou amuleto. Essa Bíblia aqui, olha aqui, ó, quem assinou aqui, ó. Essa Bíblia aqui eu ganhei do reverendo Everton. Olha assim, que coisa aqui. E o cara começa a idolatrar a bendita Bíblia, porque tem lá uma dedicatória do reverendo, sei lá do quê. Mas aqui, pastor, eu fui num congresso, reverendo Hernandes assinou a minha Bíblia. E daí, minha filha? Qual é o problema? Reverendo Augusto Nicodemos tocou na minha Bíblia. O nosso coração é idólatra. Se a gente não toma cuidado, a gente acaba fazendo uns negócios desse aqui. Foi quarta-feira que eu estava falando a respeito da cruz aqui, né? E isso dentro de um contexto missiológico acontece. Falei lá do paninho do púlpito, né? Citei o exemplo que a Cláudia tinha dado, da cadeira lá no Japão. O nosso coração é inclinado para a idolatria, irmão. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a idolatrar pequenas coisas. Então isso já está inserido em nós. O que o neopentecostal faz? Se aproveita disso. Se aproveita disso e ganha dinheiro em cima disso. Cuidado. Jesus ensina a mulher samaritana que Deus é espírito. E que importa que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Você não precisa de nenhum objeto para adorar ao Senhor. Você não precisa disso. Por isso, mais essa situação faz com que, infelizmente, os neopentecostais sejam considerados, portanto, uma prática herética. Concluindo, certamente os neopentecostais têm prestado um desserviço ao reino de Deus e conduzindo muitas pessoas para longe do verdadeiro Cristo. Baseado em avareza, prestígio terreno, falsas promessas, manipulação da fé, eles têm avançado em números e influenciado muitos crentes, inclusive crentes verdadeiros. Quando nós olhamos, dá uma olhadinha lá comigo, 1 João 4. 1 João, capítulo 4, verso 1. João 4, verso 1 diz assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Espíritos aqui não é entidades espirituais, tá bom? Não são demônios. Inclusive dentro da igreja neopentecostal, eles usam esse verso para referendar a questão da prática de expulsão de demônios e para provar os espíritos, para ver se alguém está endemoniado alguma coisa. Aqui espírito é sinônimo de ensino. Por isso que ele fala sobre falsos profetas. Provai, não dê crédito a qualquer espírito no sentido de qualquer profecia ou de qualquer ensinamento com base de que essa pessoa recebeu isso como revelação de Deus. Não. Então a ideia é: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, para ver se realmente procede de Deus. Veja se o ensino está de concordância com as Escrituras. Provar o Espírito é provar o ensino que vem. Por isso que ele diz, tem muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O foco aqui de provar ou de não dar crédito ao Espírito é o ensino, é aquilo que está sendo ensinado. E é por isso que nós temos que olhar para essas igrejas, inclusive para nós, e provar se o nosso ensino está de acordo com a Bíblia. Porque se amanhã depois desse púlpito aqui alguém ensinar alguma coisa que vai contrário o que a palavra de Deus está dizendo, opa, pula fora. Porque o foco da igreja reformada é justamente estar centrado na onde? Nas Escrituras. Se o cara traz um ensinamento que não vem de Deus, opa, estou fora. Então, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso lá desde o primeiro século da era cristã. Imagina agora.
Conforme você vai se aproximando da volta de Cristo, o próprio Cristo disse que o número de falsos profetas e falsos mestres iria aumentar. E é por isso que cresce tantas igrejas, e aparece, pipoca igreja para toda hora. No Brasil são mais de 300 mil denominações, já deve estar quase 400 mil, porque essa pesquisa é de uns 10 anos atrás, cada hora pipoca um negócio novo. Provai, vê se o ensinamento está nas Escrituras. E Judas, vira aí mais umas 2 páginas aí, você já chega em Judas. Judas, o verso 3 vai dizer assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, tanto João quanto Judas, esse Judas aqui não é o que traiu, tá bom? Tem gente que pensa que Judas aqui mas ele traiu Jesus e escreveu um livro. Esse Judas aqui é irmão de Tiago, que é meio irmão de Jesus, era filho de Maria. Tiago e Judas são meio irmão de Jesus na perspectiva terrena. São filhos de Maria com José, e que depois se converteram. Tiago se transformou num líder, pastor de Jerusalém, e Judas também se tornou líder da igreja cristã. E é esse Judas, meio irmão de Jesus, que escreve a carta. Tanto o apóstolo João quanto esse Judas, então, nos exorta a diligentemente defender a fé, a questionar os ensinos, sem falar de tantos outros textos bíblicos que nos adverte sobre os falsos mestres que surgiriam dentro da igreja. O próprio Jesus Cristo faz isso. As Sagradas Escrituras, irmãos, é a nossa única regra de fé e prática. Não podemos estabelecer doutrinas debaixo de experiências sobrenaturais, seja elas pessoais ou coletivas, ou de interpretações individuais. Fique sempre com aquilo que a Bíblia diz. Devemos pregar a palavra de Deus, combatendo as heresias ensinadas pelos neopentecostais, lembrando da nossa responsabilidade com Deus e com a sã doutrina. Conhecendo a doutrina, não cairemos nos erros. O próprio Senhor Jesus disse isso. Quando olha para o povo de Israel, para o povo judeu, diz: errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Quanto mais conhecimento nós temos das Escrituras Sagradas, mais livres nós estaremos dos erros doutrinários e, consequentemente, estaremos livres de sermos enredados por esses líderes, falsos mestres, falsos profetas. Afinal, como diz o ditado popular, né? Nem tudo que reluz é ouro. Não é porque se diz que é a igreja cristã que de fato é de Cristo. Não é porque se diz que prega a palavra que de fato é fiel. E a igreja precisa estar numa maturidade suficiente para que ela possa julgar a pregação que é dada e reter, obviamente, aquilo que é do próprio Deus. E se levantar contra as pessoas que vêm e trazem ensinamentos que são contrários ao padrão bíblico, que são contrários à doutrina bíblica. Nós vivemos isso, irmãos. Dentro da própria igreja, pessoas assumiam o púlpito e ensinavam doutrinas que estavam completamente diferentes e vergonhosas para se ensinar dentro de uma igreja, ensinavam como se fosse bíblica. Você sabe do que eu estou falando. Ao ponto de presbíteros, entre aspas, virem trazer um ensinamento na abertura da escola dominical, eu ter que parar o meu ensinamento e ter que corrigir o ensinamento que o infeliz trouxe, que está totalmente fora da Bíblia. Esse deveria ser o padrão da igreja. Presbíteros regentes que deveriam se submeter aos presbíteros docentes e conhecer as Escrituras de tal forma para não passar vergonha e não induzir as pessoas ao erro. Então isso acontece. Pastores que vêm para conhecer a igreja e trazem os
os malditos sermões alegóricos, que todo mundo diz, ai, que delícia. Mas que vai conduzir a igreja para longe do verdadeiro ensinamento da palavra do Senhor. Que como não tem argumento, grita, que aponta, mostra poder, faz um teatro, mas que conduz a igreja para longe de Deus. E isso não é um problema só dos neopentecostais. O neopentecostal está explícito. Você sabe que aquilo lá pula fora, não salva nada ali de ensinamento bíblico. E se você tiver a oportunidade de ensinar alguém para fugir dessa heresia, ensine. Agora, o problema é quando você está dentro de igrejas, que você pensa que a igreja é séria e o ensinamento daqui é ensinamento do dragão. Tem cara de cordeiro, mas o ensinamento é do dragão. Nós vimos isso em Apocalipse, é um dos grandes perigos que a igreja está correndo hoje. Porque Satanás não vai se apresentar de chifre, tridente, rabo vermelho para você. Ele vai se apresentar com cara piedosa, como se fosse santo. Só que desviando a verdade de pouquinho. Ele não vai vir trazer aqui também uma heresia daquelas que você fala assim, opa, que coisa é essa? Não, ele vai, irmãos, é isso, mas a gente tem que agir assim. Ele vai te conduzindo devagarinho para o erro. Assim que é o diabo. Quando nós tratamos de heresias, como a gente tem feito aqui, que é algo que está na cara, é até mais fácil. Agora, o grande problema é quando esses falsos mestres, esses falsos profetas, entram dentro de igrejas que deveriam ser sérias, e sorrateiramente, esse termo é um termo bíblico, de modo sorrateiro, vão ludibriando o coração das pessoas e conduzindo as pessoas para longe do verdadeiro evangelho. Esse é o grande perigo. Só tem um jeito de você se salvaguardar disso. Você tem que conhecer as Escrituras. E não confiar nem naquilo que eu falo. Porque eu não sou inspirado. Mesmo Paulo, sendo inspirado, ele falou isso para a igreja. Que tudo que fosse além do evangelho teria que ser lançado fora. E ele diz, mesmo que apareça um anjo que te conduza a alguma coisa que vai além do evangelho, seja maldito, seja anátema, seja desprezado. Por que Lucas, em Atos, ele exalta a postura dos bereanos? Porque Paulo pregava, eles iam ver se aquilo que Paulo pregou estava de acordo com o Antigo Testamento. E Paulo não fala assim, uma falta de respeito, rapaz, a gente vem e prega aqui, os caras vão ver se está certo na Bíblia. Não, Lucas escreve isso como um modelo a ser seguido. Então estude. Você é responsável pela sua vida espiritual. Ninguém vai chegar lá no céu, lá, mãe, eu era ovelha do pastor Herbert. Vai levar na cabeça da mesma forma. Você é responsável pelo seu conhecimento, sua vida espiritual. O meu papel em fidelidade é te ensinar corretamente a palavra do Senhor. E Deus vai me cobrar disso. Mas não te isenta de conferir aquilo que eu estou te ensinando. Porque senão, você não deixa de ser seguidor de Cristo e passa a ser seguidor do Everton. E não é isso que nós queremos. Nem eu quero. Nós precisamos ser seguidores do Senhor e fiel às Escrituras. Alguma dúvida, irmãos, sobre essa questão dos neopentecostais? Tranquilo? A distinção entre pentecostal e neopentecostal também ficou clara. Cuidado para não jogar o bebê com a bacia, com a água, tudo fora, né? Irmãos sinceros dentro do pentecostalismo, que Deus ainda está trabalhando e que está conduzindo ao conhecimento das Escrituras. Várias denominações têm se despertado para isso. Muita coisa vai mudar, nós cremos nisso. Né? Mas infelizmente muitas outras denominações têm abraçado as doutrinas neopentecostais de tal forma, inclusive dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, muitas igrejas presbiterianas do Brasil têm abraçado o neopentecostalismo, têm trazido influência do neopentecostalismo para dentro da igreja,
E isso está sendo assim terrível, porque tem conduzido muitas igrejas, inclusive igrejas sérias, né, centenárias, antigas, a práticas totalmente longe das Escrituras. Então, hoje nós estamos vivendo a seguinte realidade: nome de denominação não significa mais nada. E do que não são, viu Edmeia? É lógico que tem a Edmeia perguntou se esse é um problema do seminário. Hoje, o que nós estamos vivendo hoje na igreja presbiteriana? Você tem problema com seminário? Tem problema com seminário. Alguns seminários. Tem. Ninguém vai falar para você que não tem. Tem. Mas você pega hoje muito uma situação que já vem de vários anos. A gente teve durante muito tempo professores de outras linhas teológicas dando aula dentro do seminário presbiteriano. O que vai acontecer? Vai trazer influências dessas outras linhas. Ok? Então esse é um problema. Mas qual que é a grande situação hoje? Eu acho que é muito mais uma situação de mercenários do que do próprio ensino religioso. Porque o seminário, ele te dá mecanismo para você alcançar o conhecimento. Por exemplo, pastor, tudo que o senhor sabe hoje da Bíblia, o senhor recebeu só do seminário? Não, eu tive que correr por fora. E assim todos os meus colegas. Grande parte da minha geração que passou no seminário foram pessoas que correram atrás do ensino, que se aprofundaram, e graças a Deus, eu acho que da minha geração eu sou o menor. Você tem muita gente boa aí, que formou na mesma época, no mesmo seminário. Agora, tem, do mesmo seminário, outras pessoas, você fala assim, meu Deus do céu, não fala que você estudou comigo não, pelo amor de Deus, hein? Porque aí vai da essência, aí é uma perspectiva mercenária. Por que acontece? Se você prega a verdade e confronta a prática da igreja, você sabe o que acontece. Você não sabe. Quando você chega numa igreja e começa a mostrar os erros dessa igreja, o que acontece com esse pastor? Você sabe o que acontece. Não é isso? Então, o que o pastor mercenário faz? Você acha que o cara está disposto a passar por todo o processo que nós estamos vivendo, que nós vivemos, que ainda estamos vivendo, sendo difamado na cidade? Eu sou o cara que dividiu a primeira igreja. Eu sou o cara que roubou os melhores dízimos da primeira igreja. Eu sou o cara que quis mandar embora os pastores auxiliares, por isso eles se levantaram contra mim. Quem conhece a história, você pode perguntar aí, você sabe que não é nada disso. Então, o que acontece com o pastor mercenário? Ele não vai confrontar a igreja. E ele vai seguir o que a igreja quer. Não é o pastor que dirige a ovelha que dirige o pastor hoje. Pastor, nós gostamos desse tipo de sermão. Esse sermão o senhor pode pregar. Pastor, nós gostamos desse tipo de ensino. Então, esse ensino o senhor pode dar. Agora, coisa que confronte a vida, que confronte... hoje o trem está... que confronte mudança de vida, postura, santidade, uma administração que reflita o meu temor a Deus, e fazer as coisas com zelo e tudo direitinho, isso aí ninguém quer ouvir, ninguém gosta. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, essa é a grande verdade. As pessoas gostam de ser elogiadas. Né? Então, temos na conta aí problemas com o seminário? Temos. Mas temos também na conta o caráter de muitos daqueles que se dizem vocacionados hoje. Que são pessoas que estão lá simplesmente para
que não estão a fim de pagar um preço pela fidelidade às Escrituras. Não estão a fim. E que se vendem. O que vocês querem que eu pregue? O que vocês gostam? Aí eu sigo aquilo que vocês querem. Que só ludibriam, né? Que não tem um planejamento para a edificação da igreja, para a formação de nova liderança, para dar oportunidade para aqueles que estão chegando. Não, quero manter o nicho. Então, se o pastor ameaça a minha posição de liderança na igreja, o que eu faço? Põe esse cara para correr. Então, veja, é uma questão muito mais de vaidade, por ser mercenários mesmo, do que tão somente uma questão de falta de conhecimento. Hoje nós temos acesso à informação, irmãos. Hoje as pessoas que estão desejosas de conhecer o verdadeiro evangelho, elas têm acesso a isso facilmente. Aí elas falam assim, então eu vou procurar uma igreja presbiteriana. Aí ela chega na igreja presbiteriana e vê que a igreja presbiteriana é uma caricatura da neopentecostal. Porque os caras não têm nem a capacidade de fazer igual. Ele faz pior. Aí por quê? Porque as pessoas estão se vendendo. E quanto mais superficial for o evangelho, mais a turma vai levando, né? Você não pega no meu pé, eu não pego no seu. Você não fala nada contra mim, eu não falo nada contra você. E as coisas vão acontecendo. Agora, quando você pega o padrão de servos fiéis à palavra do Senhor, é aquilo que nós estamos estudando em 2 Timóteo, irmãos. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, serão o quê? Perseguidos. Todos. E você pega os personagens bíblicos, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo mesmo. Né? Na sexta-feira nós tivemos aí encontro com o Jorge. O Samuel trouxe um devocional sobre o apóstolo Paulo e vai falar ainda sobre as dificuldades do apóstolo Paulo. Pô, você pega um cara daquele, nós pregamos semana passada sobre isso, né? O que significa sucesso ministerial. Se você aplicar a sua perspectiva, muitas vezes, de sucesso ministerial na vida de Paulo, você está perdido, porque coitado do cara, só apanhou, levou, ficou pobre, tarará, passou necessidade, e aí, olha que luta. Isso é sucesso? Na visão de Deus é. Então, o seminário é um problema? É. A postura de caráter da maioria dos pastores? Sim. E aí você tem um outro problema que eu quero trazer aqui, que é a dificuldade que hoje nós temos dentro da denominação da igreja presbiteriana, que é o sindicato. Conhece o sindicato? Chama-se presbitério. Camarada encobrindo camarada. E se levanta contra aquele que não sei o que, desce o pau naquele que quer fazer as coisas certas. Então, veja, mas por que o presbitério se transforma num sindicato hoje? Pastores mercenários se vendem, trazem para o presbitério, colocam pessoas também que não vão confrontar, no mínimo isso, e o que é pior, às vezes coloca até gente que é do time mesmo, né? E aí vão manipulando todo um sistema. Então, por que eu estou falando tudo isso? Então, qual que é a solução hoje, irmãos? Porque o início da minha conversa foi, nome de denominação não significa nada. Então, qual que é a solução hoje? A igreja local. A fidelidade para com Deus vai ser manifestada através da igreja local. E essa igreja local, dentro desse padrão de fidelidade às Escrituras, vai se transformar numa agência de plantação de igreja, de proclamação das virtudes de Deus, de evangelização, de mudança de família, de assistência social, de ação social. É igreja local. Por isso que a responsabilidade é sua. E a gente não pode trazer os vícios que a gente tinha até então, de ser espectadores da igreja. Não, nós somos a igreja. O que tem que fazer, quem que vai fazer? Nós.
E para fazer, você tem que conhecer as Escrituras, para você fazer correto. Tudo bem?